dele através da palavra, a palavra que tem poder de nos curar, de nos libertar, de nos transformar, de nos fortalecer. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já te exaltamos, e nesta hora, ó Pai, vem um momento mais especial, que é a Tua palavra que tem poder de nos libertar, de nos transformar, de curar e de renovar as nossas forças nesta noite. Papai querido, abra o nosso entendimento, tira todo o peso, todo o cansaço, todo o enfardo, toda a dor em nome de Jesus, mas que venha prevalecer na Tua casa o Teu Espírito Santo. E eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a Tua presença seja notória através da vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Romanos. Amém? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não terei conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem a lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vencido a escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou,
que me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Pode assentar, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós estamos na carne, carne é quando a gente nasce, cresce, sem conhecer a palavra. Nós somos pecadores. Isso foi nos passado de geração em geração. De Adão, de Eva, de Caim, de todos esses pecadores. E quando nos tornamos carne, o pecado habita em nós. E nós passamos a conhecer a lei de Deus que foi entregue aos judeus lá no deserto, lá no monte Sinai. Não matarás, não cobiçarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. A lei foi entregue aos homens. A lei vem nos mostrar para nós que somos pecadores. E ao mesmo tempo você não consegue se libertar do pecado. Você continua vindo, você continua ouvindo a palavra de Deus e você continua fazendo os mesmos, cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque para você conseguir se livrar do pecado, você tem que se livrar da carne. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele foi crucificado na cruz. A carne foi crucificada junto com os pecados. A partir desse momento, quando você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, os seus pecados também vão para a cruz. Você crucifica, nós também crucificamos a nossa carne. E você precisa do espiritual. Você tem que estar em João 3, tem que morrer para o mundo e você tem que nascer uma nova criatura. Para que isso aconteça nas nossas vidas, é preciso de que a palavra de Deus ela fala: aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus Cristo fala lá em Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Como assim nascer da água e do Espírito? Batizado pelas águas. Você tem que confessar, você tem que querer andar nesse caminho. Se a gente não andar nesse caminho que é a palavra de Deus, nós vamos continuar sempre pecando. Por quê? Porque nós estamos na carne, nós não estamos espirituais. Para você ser espiritual, é preciso você receber o Espírito de Deus. Se você não recebe o Espírito Santo de Deus, você vai ter, não adianta, a gente pode ficar dentro da igreja por resto da vida, mas nós vamos ser sempre carnais. Nós precisamos nos tornarmos espirituais. Esse é o verdadeiro sentido. Foi por isso que Deus entregou as leis lá no deserto. Esse povo caminhou com Deus durante 40 anos no deserto. Depois mais 500 anos, quando se tornaram reis, dono das suas nações, que veio Davi, que veio Samuel, que veio todo aquele povo, mas continuava pecando. Por quê? Por causa da carne, da cobiça do homem, das concupiscências do homem. Não tem força. A carne, a palavra de Deus está falando aqui em Romanos, a carne sobressai diante de você. Ela vai sair junto com o pecado, porque a nossa carne, aquilo que a serpente entra no jardim do Éden, fala para Deus, disse, não pode comer desse fruto. A serpente, com poucas palavras, ela conseguiu torcer todos os fatos e fez com que o homem e a mulher acreditassem e comessem do fruto. Pecou contra a palavra, se tornou carne. Vamos ver como isso acontece. Vamos pegar o livro de Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu
um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu era um homem conhecedor das leis. Não matarás, não cobiçarás, tudo aquilo que a gente também conhecia. Vocês também conhecem, vocês sabem o que é as leis. A maioria das pessoas sabe o que são as leis. Só que hoje as leis não eram como eram antigamente. Quando você cometia um latrocínio antigamente, a lei condenava você a ser apedrejado até a morte. Hoje a pessoa rouba, vai presa, fica lá uns meses, talvez nem isso. Sai no outro dia, torna a fazer de novo. Vê a diferença? Agora você observa que nessa época, quando você era apedrejado, o seu castigo era a morte. Mesmo assim as pessoas não conseguiam viver na lei. Às vezes a pessoa não roubava, mas cometia adultério, que também era castigo de morte. Às vezes a pessoa não cometia adultério, mas não honrava pai e mãe, que também é castigo de morte. A carne estava sempre cobiçosa por alguma coisa, valores e coisas, e tudo isso que a gente conhece. Mas como isso pode ser mudado na nossa vida? Presta atenção como pode se mudar. Porque senão nós nunca conseguiríamos mudar por nós mesmos. Aqui está você, a sua carne e as vontades que são passadas de geração em geração até chegar a Adão e Eva. Até chegar lá. Não pense que aquilo que você aprende é de passar de alguém para você. Você não chega num emprego e você já vai aprendendo a fazer aquilo que você faz. O Roninho aprendeu o trabalho dele com alguém que o ensinou. Está certo que depois ele o aperfeiçoou, mas ele aprendeu com alguém. Cada um aqui aprende uma coisa com uma pessoa. Você não nasce aprendendo sozinho. E esse pecado foi nos passado lá do jardim. Então a nossa carne é cobiçosa sobre isso. Aqui Zaqueu era conhecedor das leis. Mas quando você termina de ler o trecho, você vê que Zaqueu era um pecador, porque ele fala: aqueles que eu defraudei, vou restituir 3 vezes. Então ele sabia que ele fazia coisas erradas. O povo não gostava dele, movimentava com muito dinheiro, e logo vem o quê? Vem a cobiça, vem a concupiscência e tudo aquilo. Mas parece que na vida de Zaqueu, aquilo não estava preenchendo um certo vazio dentro dele. E esse é o verdadeiro sentido de nós nos reunirmos aqui sobre essa palavra. Para nos libertar de vez do pecado. Porque nós precisamos, para libertar do pecado, nos tornarmos... O verdadeiro sentido de você se libertar do pecado é você se tornar espiritual. Como? Se aproximando da palavra. Como que eu vou me tornar espiritual? Faz essa pergunta para você. Fazemos essa pergunta para nós. Como que nós nos tornamos espirituais? Aproximando do Senhor Jesus. Não foi isso que Zaqueu fez? O povo judeu não gostava de Zaqueu, porque sabia que ele era um trapaceiro, ele fazia coisas erradas, era um trambiqueiro. Mas nesse momento, talvez por tudo isso que eles falavam para ele, ele quis uma mudança. E aí ele vê alguém pregando o evangelho sem cobrar nada em troca. Milhares de pessoas seguindo Jesus, e Jesus não era rico, não era bastardo, não tinha roupa cara, andava na simplicidade. E a pessoa fala: por que está acontecendo isso na vida desse Jesus? Se a maioria das pessoas vive correndo atrás de dinheiro, de riqueza, de poder, Jesus não tinha nada disso. Só tinha o quê? Amor para dar. Eu lhes dou a paz, a minha verdadeira paz não a dou como o mundo dá. Então isso, a pregação verdadeira do Senhor Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé, fez com que Zaqueu chamasse a atenção de Zaqueu. E ele enfrenta todos aqueles obstáculos para se aproximar de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Se nós queremos nos tornar espirituais, nós temos que fazer como Zaqueu, lutar por todas as maneiras para chegar mais próximo do Senhor Jesus. Não importa se a figueira é brava, se tem espinho, não importa o deserto que nós vamos ter que atravessar, porque o verdadeiro sentido de tudo é você ir para o céu. É você ter uma vida de paz aqui na terra, uma paz verdadeira.
O que adianta você ter o ouro, você ter o mundo inteiro, você ganhar o mundo inteiro e você deitar na sua cama e não conseguir dormir pensando, as pessoas vão me roubar? A maioria das pessoas, você pode ter certeza, a maioria das pessoas que são ricas, elas têm medo que as pessoas aproximem, porque cada pessoa que aproximar delas está querendo tirar alguma coisa, algum proveito, não é assim? Elas ficam sempre ali recanteadas, não dormem direito, fulano de tal está aproximando, está querendo alguma coisa de mim. Então nós temos vantagem sobre isso, porque nós não temos nada, mas nós temos algo muito mais valioso do que ouro e prata, que é a palavra de Deus. Então quando Zaqueu se aproxima, aqui está aproximando de Jesus o quê? A carne pecadora, qual nós, quando viemos aqui ouvir a palavra, carne pecadora, mas nós vamos nos tornando espirituais a partir do momento que tem fé no nosso coração. Quando aproxima de Jesus, que ele queria só ver o que estava, aquela situação estava acontecendo, não estava nem esperando que Jesus ia falar com ele, muito menos pousar na sua casa. Então esse é o verdadeiro sentido de cada um de nós. Se você quer se tornar espiritual, se você quer morrer para o mundo e nascer para Cristo, você tem que ouvir, alimentar da palavra de Deus, se aproximar com toda a força, com toda a sua energia, com todo o teu conhecimento, porque senão não vai adiantar de nada. Tem muitas pessoas hoje, mas são muitas mesmo, mas muitas que você não tem noção, vocês não têm noção, que estão na igreja, mas são carne, não são espirituais. O verdadeiro sentido de nos aproximarmos da palavra de Deus é transformar de carne para espiritual. Tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Apenas o Espírito de Deus colocar dentro de você e começa a guiar você. Foi isso que aconteceu com aquele povo quando era escravo lá no Egito. Era um povo escravo e o Espírito de Deus foi e libertou aquele povo e andou com ele todo aquele deserto para que eles se humilhassem diante de Deus. Está vendo como que as coisas de Deus é diferente da gente? Do nosso conhecer, do nosso caminhar, de tudo isso que a gente conhece. Então, a partir desse momento que a presença do Senhor Jesus na vida de Zaqueu foi tão grande, que Zaqueu falou uma coisa que é quase impossível para quem tem dinheiro. Sabe o que é? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Agora eu te pergunto para você, alguém que não se arrependeu de verdade, fala uma coisa dessa? Alguém que não se arrependeu e conheceu o Senhor Jesus, porque aqui ele falou isso porque ele conheceu Jesus, e ele só conheceu a Jesus, ele só conheceu a palavra de Deus porque ele quis se aproximar de verdade dela. Ele não foi intenção de barganhar com Deus. A maioria das pessoas vem na igreja para barganhar com Deus algum problema, alguma ocasião que está acontecendo. E não é errado não, porque é um momento de fragilidade que te aproxima de Deus. Só que a maioria das pessoas, quando Deus resolve o problema, elas se afastam. A maioria das pessoas, quando o Senhor restitui elas de novo, fortalece de novo, elas viram as costas para o Senhor Jesus. A maioria, igual aqueles 10 leprosos que o Senhor Jesus curou. Sabe quantos voltou para agradecer? 9 não agradeceu, 9 não olhou nem para trás para falar: Senhor Jesus, obrigado por esse milagre. Leprosos, as pessoas não podiam nem encostar, eles tinham que gritar: somos imundos, não precisa, chega perto, não agradeceram. Sabe, somos nós esse tipo de pessoas. Se você não tiver o Espírito de Deus no seu coração, é dessa maneira que você é. Não adianta você pensar que você é bom, não adianta a gente pensar que a gente é o máximo que a gente é, que não é. Por isso que o Senhor faz a gente se humilhar. Aquele que se humilhar será exaltado, porque quando você se humilha, você está mostrando diante de Deus, diante dos homens, nós não somos ninguém mesmo não. Não sou eu que curo, não sou eu que convenço do pecado. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Mas a pessoa tem que fazer como Zaqueu, querer se aproximar. Tem que querer se aproximar, porque senão não ouve, não entende. E quando não entende, continua fazendo as coisas erradas que fazia da mesma maneira. Qual o sentido? Qual é o sentido? Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5,
Lucas 5, 5, 5, 5, 5. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e sentando-se ensinava do barco as multidões. É bonito demais, né, quando você vê que Deus nunca faz nada ao acaso. É isso que você tem que entender, que nós temos que entender. Nada quando você anda com Deus é ao acaso. Deus já tem o propósito na vida de cada um que está aqui, daqueles que estão ouvindo. Tem um propósito na sua vida. Mas você precisa de ouvir a palavra de Deus. Por que você acha que Jesus Cristo, no meio de todos aqueles barcos, escolheu o barco logo de quem? De Pedro. Ele já sabia quem era Pedro. Ele já sabia o que Pedro ia fazer. Ele já sabia que Pedro ia andar nas águas, sobre as águas com ele. Ele já sabia que Pedro ia negá-lo. Ele já sabia de toda a trajetória da vida de Pedro, assim como ele sabe na vida de cada um de vocês aqui. Ele sabe aqueles que vão chegar até o final da caminhada, aqueles que vão desistir, aqueles que vão ficar lá no deserto, não vão aproveitar aquilo que é o maná que cai do céu, não vão ver a água jorrar da rocha, porque para você ver milagre, você tem que estar caminhando junto. Só quem caminha junto é que vê os milagres de Deus. Por que você acha que Jesus Cristo escolheu aquele barco no meio dos outros barcos? Porque ele estava chamando a atenção de Pedro. Porque quando ele sobe no barco de Pedro, Pedro estava lavando azeite, prestando atenção em tudo aquilo que ele estava pregando, tudo aquilo que ele estava falando. De uma certa maneira que quando ele volta da pescada, ele fala o quê? Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus para nos tornarmos espirituais. Ali foi o primeiro passo de Pedro para se tornar espiritual. Ele começou a entender que o evangelho é para nos mostrar isso, para ser trabalhado dentro do nosso coração. Morrer, a carne tem que ser crucificada, igual a carne do Senhor Jesus. Mas como que eu vou fazer isso? Vou me prender na cruz? Não, é espiritual. É você ter esse entendimento e você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Tem gente que caminha, mas não aceita, não consegue entender, e aí caminha e morre no deserto. A terra de Canaã está logo ali. Não importa se é 40 anos que a gente vai demorar para chegar até ela, mas são 40 anos andando com Deus e vendo os milagres que Deus faz nas nossas vidas. E quando a gente chegar na terra de Canaã, todo aquele povo que está lá vai falar assim: gente, tem um povo que está caminhando 40 anos no deserto, e é só Deus na vida deles para conseguir fazer essa travessia. Somos nós, povo de Deus. E a palavra estava tão grandiosa no coração de Pedro, porque, presta atenção, Pedro tentou com as suas forças, da sua maneira, com o seu entendimento, passou a noite inteira pescando, não pegou nada, não ia vender nada. Ele tinha que levar alimento para sua esposa, ele tinha que levar alimento para sua família, mas não ia ter como, assim como João, assim como André, assim como Tiago, não pegaram nada. E aí ele ouve aquela voz, algo acontece no seu coração. O Senhor Jesus, depois que termina a pregação, né? Porque o milagre vai acontecer sempre, toda a vida. Se você ouvir a palavra de Deus, o milagre acontece. Pode ter certeza. Olha para trás que vocês já vão ver milagre acontecendo na vida de vocês. Aí você começa a ter um pouquinho de visão espiritual. É mesmo, aquela coisa aconteceu ali, foi Deus mesmo na minha vida. Porque se não for assim, você não consegue entender. Visão fechada. Deus abre a visão, assim como abriu a visão de Paulo. E aí quando Jesus Cristo falou: volta lá, Pedro, e joga a rede lá mais para dentro um pouquinho. Não precisa de muito no mar, no fundo não, mais para cá um pouquinho, pode jogar aí. Pedro tenta questionar: mas Senhor, nós passamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Está vendo a importância de obedecer a palavra de Deus? Quando nós obedecemos de verdade, o milagre acontece. Então por que não acontece um milagre comigo? Está obedecendo a palavra? Presta atenção para ver se está obedecendo mesmo. Está andando nos caminhos do Senhor? Está se tornando espiritual? Porque o verdadeiro sentido da palavra é nos tornar espirituais.
Se você se torna espiritual, você não vai dar muito valor para as coisas do mundo, mundana. Porque como faz para a gente se tornar espiritual? Oração. Oração. O que Jesus falou para os discípulos quando Jesus ia se entregar? Já estava lá no finalzinho. Vocês não podem orar pelo menos 1 hora? Pelo menos 1 hora vocês não podem orar. Você não ora 1 hora, ora 10 minutos, depois sobe para 15, depois para 20. É sim a oração. Vou contar um segredo para vocês. A oração é igual você fazer caminhada. Se você fizer a caminhada a primeira vez, você não vai muito longe, não. Não adianta, as pernas não aguentam, o organismo não aguenta. Mas quando você for na segunda vez, já vai um pouquinho mais longe. Quando você pensar que não, você está caminhando 10 quilômetros. A oração é a mesma coisa. A primeira vez você não vai conseguir, não vai concentrar, porque você é carne, carne não quer orar de jeito nenhum, você não é espiritual. Mas um pouquinho mais, você se esforçando, nós nos esforçando, assim como Zaqueu esforçou para se aproximar de Jesus. Na situação de Pedro aqui foi o contrário. Jesus se aproxima de Pedro com a sua palavra, sobe no barco, mas Pedro presta atenção naquilo que ele está falando. Ele está ouvindo, ele está lavando as redes. Aquela situação talvez de Pedro não ter pegado nada e levar nada para casa, que você chegar na sua casa, vamos supor, você trabalhou o dia inteiro, você tem que comprar comida para sua esposa, você tem que comprar pão, e aí você chega na sua casa, já imaginou como você vai chegar lá? Sem dinheiro, sem pão, sem comida. Coloque-se no lugar de Pedro nessa situação. Você ia ficar triste, não ia? Você ia estar prestando atenção naquela palavra. Por quê? Puxa, passei a noite inteira, não peguei nada. Eu tinha que pagar umas contas ali, estou devendo. Não vai ter jeito, né? Porque eu ia ter que vender uns peixinhos. Tem que comprar um negócio lá para minha esposa também. Comprar um pãozinho, né? Não tem dinheiro. Aí quando Jesus dá a palavra, que ele volta acreditando, e a palavra fala que a rede estava tão cheia que tiveram que chamar outros barcos. Você vê o que faz na cabeça de Pedro. Eu passei a noite inteira com a minha força, com o meu conhecimento, não peguei nada. O Senhor Jesus me deu a palavra dele, eu só andei um pouquinho, peguei a rede cheia de peixe. Então por que eu não vou andar nesse caminho? Por que eu não vou me arriscar a abrir mão das coisas que eu conhecia antes para andar nesse caminho agora? Porque quando você faz isso, o milagre acontece. E acontece com cada um de nós. Só que tem que ter fé. A partir desse momento, Pedro começa a se tornar um homem espiritual. Porque Jesus fala, você não será mais pescador de peixes, mas será pescadores de homens para o reino de Deus. João 4, 1. João 4, 1. Vamos lá, João. Capítulo 4. A lei continua sendo a mesma lei. Jesus Cristo fala algo maravilhoso. Ele fala, eu não vim abdicar a lei. Quer dizer, eu não vim mudar a lei, não. Eu vim cumprir a lei. Então, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, você não precisa de cumprir a lei, porque a graça, claro que precisa. Só que agora você tem uma força maior dentro de você. Você tem algo, você tem um Espírito Santo que é colocado, mas você tem que nascer da água do Espírito, porque senão você não vai ter. E se você não tiver, você não vai entender nunca essa palavra. Esse é o verdadeiro sentido, é buscar esse conhecimento. É por isso que tem gente que entra na igreja, fica 3 anos, logo some, vai para o mundo, e a giripoca pia, vira aquele trem mais cabuloso do mundo. Um dia estava pregando a palavra, no outro dia estava no mundo fazendo bagunça. Por quê? Porque não se tornou espiritual. Livre-arbítrio. Tem que agarrar com todas as forças. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que maravilhoso. Jesus fez como ele fez na situação de Pedro, né? Ele chamou a atenção de Pedro. Uma mulher que ia buscar água faixa de meio-dia, 1h da tarde, para que ela não queria que ninguém visse, porque era uma pecadora. Era conhecedora das leis, mas não tinha força de sair daquela situação. Consegue ver ela, a situação dela na nossa situação também, na nossa maneira de viver? Às vezes, quando a gente está no mundo, a gente tenta sair daquela situação, mas não tem força. Por quê? Porque é carne. A carne está no pecado. É por isso que Deus deu as leis para os homens, e durante todo esse tempo eles andaram e não conseguiram cumprir. No final eles estavam fazendo o quê? Mudando as leis, mudando as regras, fazendo o que estão fazendo hoje aqui no nosso Brasil, mudando tudo, botando tudo de ponta cabeça, e é desse jeito. Aquele que você achava que era super-herói agora virou vilão e está muito bom, obrigado. Mas não é assim. As coisas têm que ter regras. As coisas de Deus têm regras, tem estatutos. E se você obedece, você vai de encontro a ele. Essa era uma mulher que conhecia, fazia parte do samaritano, que fazia parte antes do povo judeu. Conhecia as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tudo aquilo que você conhece, que nós conhecemos. Só que ela não cumpria. Ela era pecadora, ela fazia coisas erradas. Ela estava com um marido que não era marido dela e já tinha vivido várias situações. Então ela estava indo pegar água escondida para que ninguém visse ela. Ela não queria conversa com ninguém, porque as pessoas provavelmente olhavam para ela e apontavam o dedo: ah, lá vai aquela ditazinha lá. E Jesus escolhe logo ela. Mais interessante de tudo, não é? Por que não escolheu uma pessoa que ia lá pegar água na hora certa? Porque a pessoa não ia ter pecado, não é? Porque tem gente que acha que não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de Deus. Para que eu vou ouvir a palavra de Deus? Está tudo bem na minha vida, eu tenho saúde, eu trabalho, eu não roubo, eu não uso droga, eu não bebo, então eu sou uma pessoa perfeita. Para que eu quero o Senhor Jesus? E Jesus falou: eu vim para os pecadores, para nós, cara. Glória a Deus por isso, porque se não fosse as nossas situações, não estaríamos aqui hoje ouvindo essa palavra que transforma, que cura, que liberta. A partir desse momento que essa mulher vai lá, o Senhor Jesus começa a dar a palavra para ela, né? Fala para ela para dar água para ele, e ela fala: como você conversa comigo? Você é judeu? Judeu não conversa com o samaritano, muito menos com mulher samaritana. Aí Jesus começa a usar a palavra. O que é mais interessante você observar é que a palavra vai ganhando poder à medida do momento que o Senhor Jesus vai conversando com ela, vai transformando ela em carne e espiritual. Como assim? Presta atenção. Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me água de beber, tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. Aí respondeu ela: Senhor, tu não tem com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Está vendo que ela ainda está carnal? Ela ainda não consegue entender aquilo que o Senhor Jesus, mas ela está ouvindo a palavra de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, para que nós consigamos entender o espiritual da palavra. Porque se você estiver na parte carnal, sem visão, você só vai ouvir a letra, só vai ver a letra, ouvir a letra da palavra, mas não vai ver o Espírito Santo falar através dela. A mesma coisa acontece, ela fala a mesma coisa. Aquele que você, quando não tem o entendimento da palavra, respondeu-lhe: Senhor, tu não tem nem que tirar essa água, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos, seu gado. Olha, Jesus Cristo vai mais com um pouquinho mais da palavra, para que a espiritualidade dela venha sair. Esse é o verdadeiro sentido da palavra: fazer você ouvir a voz de Deus. Quem beber desta água tornará a ter sede, Jesus fala para ela. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água em que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Quem sabe o que ela fez agora? Ela fez uma barganha com o Senhor. Eu vim aqui nesse sol quente escondido, o Senhor me dá essa água, então beleza, cara, eu não preciso nem de vir aqui mais escondido.
Vai ganhando, igual a pessoa, eu estou precisando de um dinheiro, de alguma coisa, se eu podia me ajudar, que se o senhor me ajudar, eu vou andar nesse caminho. E não vai nada, você sabe muito bem disso. Então ela continua a querer, mas continua falando com o Senhor, e Deus começa, o Senhor Jesus começa, através da palavra, tornar ela espiritual. Tirar o pecado, porque a carne vai estar sempre pecando. Você precisa se tornar espiritual. Disse a mulher: Senhor, dá-me a água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscar. Disse Jesus. Tanto que Jesus é maravilhoso. Vá, chama teu marido e vem cá. Ele já sabia que ela não tinha marido. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou Jesus. Agora que vem a palavra espiritual, agora que vem o Senhor falar com ela. Bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A partir desse momento, essa mulher falou: nunca vi esse Jesus, não me conhece, como que ele sabe da minha vida dessa maneira? Só quem sabe da nossa vida, tudo aquilo que a gente já viveu, sabe quem? Deus. Só Deus sabe aquilo que você já viveu na sua vida. Só Deus conhece a tua caminhada. Só Deus conhece os teus desejos dentro do coração. E só Deus tem poder para nos livrar, nos transformar e nos libertar. E só a palavra de Deus é que tem poder para nos tornar espirituais. Aquele que nasce da carne é carne. Tem que ser espiritual de novo. Tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. E para que isso aconteça na nossa vida, é preciso fazer uma caminhada mais profunda no deserto. Porque se você ficar só na beiradinha, ou se você não querer entrar no deserto, nós nunca vamos conseguir ser espirituais. Porque por isso que o Senhor tirou aquele povo do cativeiro, mas colocou no deserto, porque Ele queria transformar aquele povo em povo espiritual, conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo as leis de Deus, ouvindo as regras de Deus, obedecendo a Deus de todas as suas maneiras, de todas as suas formas. E a mesma coisa, essa mesma palavra, ela serve para nós aqui no dia de hoje. Mostrar para você que o verdadeiro valor está na palavra do Senhor, não está no seu trabalho, não está nas coisas que você vive. Se você viver para Deus, Deus pega o seu trabalho e multiplica. Se você viver para Deus, Ele pega, Ele conserta totalmente a nossa vida diante dEle e coloca e mostra para as outras pessoas e fala para elas: olha o que eu fiz na vida desse povo agora. Fala alguma coisa daqueles que vocês estavam falando, porque o povo gosta de martelar, principalmente quando você está passando por dificuldades. Quando você está lá embaixo, no fundo do poço, é poucas pessoas que vai colocar a mão, estender a mão para puxar você. A maioria vai apontar e falar assim: eu te falei que você ia cair, eu sabia que você ia cair, bem feito que você caiu. Mas é poucas pessoas. Só que é nesse momento é que Deus está olhando para você olhar para cima e ver o brilho dele e falar: Senhor, me ajuda. Porque por isso que a palavra de Deus fala que Deus é fiel, fiel. Ele nunca vai deixar você enganado, nunca. E a partir do momento que a gente quiser andar e nos tornarmos espirituais, Ele estará sempre com os braços abertos para cada um de nós. E para terminar em João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então quem era Nicodemos? Um dos principais dos judeus. Ele fazia parte daquele povo que estava perseguindo Jesus. Ele era conhecedor das leis mais do que eu, mais do que cada um de nós aqui. Conhecia as leis, mas as leis, você conhecer, você sendo carne, você não consegue cumpri-las, porque a maioria daquele povo estava perseguindo Jesus, porque Jesus estava fazendo o quê? Milagres, pregando a palavra, falando do grande amor de Deus na vida de cada um deles, falando que Jesus Cristo veio para os seus primeiros, mas nenhum deles conseguiu ver. Sabe por quê? Porque a inveja, porque a maldade estava falando muito mais alto. Por quê? Carne. E aí Jesus fala o que para Nicodemos? Em verdade digo que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Então, se muitos de nós não conseguiu ainda enxergar o reino de Deus aqui, nesse lugar, aqui onde nós estamos, é porque ainda está na carne. É preciso ser espiritual. E a palavra nos ensina como nos tornarmos espirituais. Perguntou Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que é água do Espírito? Batismo. Aquilo que João Batista começou a fazer antes de Jesus Cristo começar o seu ministério. Então você vê toda a dificuldade que teve Nicodemos para se aproximar de Jesus. Teve que ir de noite, escondido dos outros, para que ninguém soubesse que ele, fazendo parte daquele povo, estava vindo lá perguntar alguma coisa de Jesus, ao invés de querer matar Jesus Cristo. Mas todas aquelas dificuldades que ele rompeu para se aproximar de Jesus, ele obteve o que? Respostas da palavra de Deus. Todas as vezes que nós rompemos as dificuldades, sair da nossa zona de conforto, que nós viemos aqui para ouvir a palavra, se vocês abrirem o coração de verdade, vocês, assim como Nicodemos, vão ouvir a voz do Senhor falar dentro do coração de vocês, para que haja transformação. Porque senão a carne vai continuar sempre falando mais alto. Porque enquanto você se torna carnal, enquanto você for carnal, você for do mundo, você não consegue ouvir a voz do Senhor Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja naquele momento, quando o diácono Estevão foi morto, as roupas foram jogadas aos seus pés, achando que estava fazendo a coisa certa. Que coisa certa que é você perseguir as pessoas? Você já viu um crente perseguir pessoas? Não perseguimos. Por mais que a gente tenha alguma raivinha, porque não dá de falar que não tem, mas a gente não persegue. Você ajoelha e fala: Senhor Deus Todo-Poderoso, faça a tua vontade. Não é verdade? Porque não adianta falar que não sente alguma coisa, que sentimos sim. Pedro não sentiu, Paulo não sentiu, muitos desses grandes homens sentiram isso. Só que o Senhor foi trabalhando gradativamente no seu coração, porque eles estavam andando no caminho do Senhor. Pedro se torna espiritual lá em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus foi preso, lá no Betsebe, o que Pedro fez? Pegou a espada, foi lá e cortou a orelha do eunuco. Tá, pronto, você não vai ser preso não. Jesus vai lá: ô Pedro, já estou todo enrolado. Pegou a orelha, colocou de volta, fez um milagre. Falou: aquele que viver pela espada morrerá, Pedro. Se eu quiser aqui, eu faço uma oração, o Senhor manda 10 legiões de anjos. Então eu estou me entregando por cada um de vocês, para que vocês se tornem espirituais e aprendam o verdadeiro valor, que é essa palavra de Deus, e que nada é impossível para Deus. Então a palavra de hoje é: o pecado está na carne, mas se você crucificar a sua carne e se tornar espiritual, o pecado seu também vai para a cruz, assim aquela cruz que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Então esse é o verdadeiro sentido. Enquanto nós nos tornarmos espirituais, nós vamos estar sempre obedecendo a carne e fazendo coisas que Deus não agrada. A partir do momento que você se torna espiritual, com que? Oração. A chave de você se aproximar de Deus é oração, se tornando espiritual. E quando você menos esperar, vai acontecer aquilo que aconteceu com Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Por isso eu agradeço essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e que venha dar mais um crescimento, para que a gente possa dar frutos e alimentar mais pessoas que precisam desse alimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar fazendo essa última oração. Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento na tua presença. Nós apresentamos cada nome que está escrito aqui no caderno de pedido de oração,
que o Senhor venha alcançar cada um nesta noite. Papai querido, alcança com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação nesta noite. E que a tua misericórdia venha alcançá-los, ó Pai, da mesma forma que o Senhor tem alcançado as nossas vidas. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, também abençoa, Senhor, cada um que nos ouviu. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. E abençoa, Senhor Jesus, cada um dos irmãos que estão aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.